Então esse é nosso especial de Halloween. Pensei algumas coisas para falar sobre, né? Havia pensado em alguns assuntos porque realmente não é muito fácil sincronizar o que tem a ver Halloween e espada. Geralmente não tem nada a ver, né? Então eu pensei em personagens, pensei em algumas coisas e a gente vai deixar algumas ideias para os próximos Halloween, certo? Então é assim, aqui é a Academia da Espada, a gente só trata basicamente de espada, seja ficção, seja da realidade, esgrima histórica, de todos os tipos que você pensar. A ideia é falar sobre tudo, a ideia é falar de uma forma leve e algumas vezes de uma forma bem profunda e técnica. Então se você gosta do assunto, já se inscreve aí, deixa seu like, essa coisa toda, nosso especial de Halloween hoje merece. E se vocês estiverem ouvindo um barulhinho aí de fundo, é chuva, tá? Graças a Deus. E para hoje a gente vai falar sobre a espada da Grifinória, né, de Harry Potter. Ou a espada que inclusive que o Harry empunhou, que o Neville empunhou, né? E se você é fã de Harry Potter, bem, eu gosto bastante da série, assisti os filmes, tá? Li os livros, mas já faz bastante tempo, então tem muita coisa que me escapa. E se eu falar alguma coisa aqui sobre a lore que não tiver exatamente correta, vocês podem me corrigir aí nos comentários, beleza? Então é a espada que o Harry empunhou, que muita gente da Grifinória ali empunhou, e que era a espada de um dos fundadores de Hogwarts, que é Godric Gryffindor, né? E por que essa espada, usada por eles na série de filmes, não parece não condizer com a realidade, tá? Porque na verdade você vê o design dela e ela não tem um design de espadas da época dela, e daqui a pouco a gente vai falar dessa questão da época, tá? É claro que existem algumas desculpas e tudo, mas aqui a gente vai tentar trazer para um olhar mais realístico, tá? Se fosse nesse nosso mundo, numa realidade mesmo, qual seria a espada mais real, né, que o Godric Gryffindor teria usado no seu tempo. Esse design escolhido para o filme, ele sinceramente, ele parece o que ele acaba sendo, né? Uma espada assim de display de shopping, né? Decorativa de shopping, um pouco exagerada, extremamente fina, leve e que não tem muito a ver com a época. Então assim, o tipo da espada usada nos filmes, tá? E muitas vezes até em fanarts e filmes, vídeos do YouTube, o que seja, em geral, esse tipo, né, dessa espada ele tá bem errado, tá? Se a gente for pensar de uma forma mais histórica, tá? E realmente não é o tipo de espada que se espera de alguém da época dele e até de alguém como ele, né? De algumas informações que a gente tem acerca dele. Bem, essa espada do filme, tá? Ela é baseada em espadas do século 17, tá? Que são denominadas geralmente de pillow swords. Né, espadas de travesseiro, tá? E elas são também uma espécie de espada de corte, algo que é muito mais uma vestimenta e até uma decoração da sua vestimenta do que algo realmente para ser usado em duelos, beleza? Além do fato de que esse modelo de espada, né, por ser do século 17, é muito mais moderno, né, e está há séculos depois da época do Godric Gryffindor. Então a espada que é usada nos filmes e nessas fanarts e tudo, ela talvez se liga muito mais a uma espada de corte, né, um espadinho de corte, né, uma espada de vestimenta, bem decorada para ser vestimenta, né, uma lâmina fina e leve, né, ou até no paralelo, né, de algumas espadas curtas, né, alguns terçados que a gente tem dessa época e de épocas posteriores. Bem, alguma coisa assim que é dito sobre a espada é de que ela é feita por goblins, tá? E ela seria muito bem decorada. Então, realmente no filme eles têm uma desculpa, tá? Para basicamente criar todo tipo de espada que eles quiserem, né? Qual seria a desculpa no filme, tá? Por que eles escolheram esse tipo de espada para o filme? Pode ser puro desleixo, pura preguiça, tá? Pode ser que eles realmente não estão nem aí, vamos pegar uma espada que
bonitinha, que, sei lá, depois seja vendida como wall hanger por aí, né, como espada decorativa, seja leve, seja pareça um brinquedo, né? E outra possibilidade é que, além disso, né, eles, sei lá, não terem consultado alguém que conhece de espadas de época e tudo mais, outra possibilidade é porque seria usado, né, no filme por uma criança, né? Então o ator, né, da criança na época precisaria usar essa espada no filme, ela teria que ser leve, teria que ser ágil, e teria que ser um tamanho em que uma criança poderia usar, né? Então, assim, condiz com o Harry, mas não condiz nada com Godric Gryffindor. E como eu disse, isso não tem nada a ver com o que a gente sabe também do Godric Gryffindor, né? E o que a gente sabe sobre ele, né? Bem, então ele foi um dos 4 fundadores de Hogwarts e ele era do período do século X até o início ali do século XI, né? Ele teria morrido em algum momento ali no século XI. E a gente sabe bastante sobre as espadas desse período. E era dito também que ele era um famoso duelista, né? Onde ele usava uma espada e uma varinha, né? E diz que ele era justo e tinha bravura, e que ele acreditava em lutar com trouxas com espadas e com bruxos com as varinhas. Então ele era muito justo nesse sentido, né? Ele não ia usar a varinha contra o trouxa. E se aqui você não entende essa nomenclatura de trouxa, né? Aí você tem que ir procurar lá na lore de Harry Potter, eu estou aqui para explicar. Tá, e até teoricamente é possível extrapolar que em algum momento ele poderia ter usado as duas coisas em conjunto, né? A espada e a varinha, né? Uma coisa em cada mão. Até como isso foi popular ali no século XIX, né? Onde você tinha cavaleiros que estavam com um sabre numa mão e a pistola no outro, né? Onde você ali duelava, atirava, partia em carga de cavalaria, por exemplo. Então ele poderia ter feito alguma coisa assim no tempo dele, né? Lutando com a espada e usando a varinha, rebatendo, atacando, qualquer coisa assim do tipo. Bem, ele era um duelista renomado entre os trouxas, né? O que quer dizer que ele conseguia se virar muito bem numa luta de espada sem usar magia. Então, assim, a espada dele tem que conter características de tudo isso além da época. E essa espada, a espada dele é uma espada mágica? Sim, diz que a espada ela absorve alguns dos poderes das pessoas ou coisas que ela derrota, né? Então é até por isso que ela teria absorvido alguns dos poderes, né, lá do veneno do basilisco quando derrotam ele, né, quando derrotam o basilisco lá na Câmara Secreta. E para esse nosso exercício aqui de hoje, se a gente vai assumir que a espada do Godric Gryffindor é do tempo dele, né, e talvez feita para ele, então ela seguiria a moda, a estética e o design das partes da época e do local, claro, onde ele se encontrava, né? Então ali no caso na região da Grã-Bretanha entre os séculos 10 e 11. Então qual seria o tipo de espada usada por ele nesse período? Não seria um tipo desse, né? Mas a minha espada era Viking eu desfiz, né? Vendi. Então eu não tenho nenhum aqui semelhante para estar segurando, então é só uma espada porque eu preciso estar com a espada em todos os vídeos, não é mesmo? Sim, seria uma espada ali do final da Era Viking, né? E o início da Era Cavalaria. Então ela seria aquela típica espada de uma mão, tá? Com um cabo curto, com um pomo também bem próximo aqui, curta. A gente tem alguns estilos de pomo dessa época, com a guarda bem curtinha, mas também nesse período já estava se desenvolvendo guardas maiores, ali no início do século XI, e a lâmina que geralmente vai bem larga, com aquele sulco no meio, né, para ajudar a reduzir o peso, e o tipo da lâmina ali né, para quem gosta de tipologia, né, tipo 10 da tipologia do Oakshott, né, uma lâmina com ponto de balanço um pouco mais para frente e mais voltada para o corte, né, inclusive com a ponta um pouco mais arredondada. Então esse período, ele é um período justamente de transição, né?
você tem ali o final das espadas da era Viking, né? Mas ainda assim são aquelas espadas de uma mão, mais ou menos ainda nesse modelo. Mas você já começa a ter essa transição para as espadas de cavaleiro, né? Então você costuma ter aqueles pomos já um pouco mais arredondados, mas ainda não o pomo redondo, né? Não o pomo de roda, onde você tem as guardas começando a crescer um pouco para proteger um pouco mais a sua mão, e ainda é muito importante o uso de escudos. Mas assim, voltando para a lore aí de Harry Potter, é dito que ele é um bom duelista, né? Mas não tem nenhuma menção dele falando de usar escudos, só é dito que ele usa também uma varinha. Então assim, espadas dessa época e até o modelo em si de duelo dessa época é muito baseado em escudo. Então espada e escudo, até para o duelo, se você vai com duelo, você vai com espada e escudo. E se ele apenas usava uma espada, aí você até pode argumentar, por exemplo, que ele possivelmente utilizasse algum tipo de espada, podendo ser mais fina, mais leve, mais ágil, né, para que servisse como defesa, né, porque espadas dessa época você não iria defender com ela, teoricamente seria usar sempre seu escudo para defender e ela para atacar. Já que ele não teria o escudo, essas espadas são um pouco desbalanceadas, né? Jogam um peso um pouco mais para frente, igual a gente falou no vídeo aqui do canal. Se você não viu, assista aí, tem vídeo aqui, o link do vídeo aqui no card, beleza? Então é um vídeo bem legal sobre espadas da era Viking e de até antes disso também, sobre elas serem desbalanceadas. Então assim, se essas espadas são desbalanceadas, então ele teria que, já que ele não tem um escudo, então talvez vocês podem argumentar aí que ele pudesse ter desenvolvido ou terem desenvolvido para ele uma espada um pouco mais leve, um pouco mais fina, para que ele pudesse usar também com destreza, né, para que ele pudesse usar ali em duelos. Tá, mas ainda assim, eu não gosto desse design dos filmes, tá? Eu acho que daria para melhorar, daria para fazer uma espada semelhante a espadas dessa época, né, onde ele pudesse, onde seria mais precisa historicamente, seria até mais legal, e eu creio que ficaria muito melhor no design. Você poderia fazer ela bem decorada. Tinha espadas dessa época muito bem decoradas, mas ainda assim eu não diria que o design atual dos filmes estaria correto para esse tipo de feitio, tá? E para esse tempo. Então, o que vocês sugerem, tá? O que vocês acham? Eu gostaria de saber nos comentários. Ou então pode ser que ele realmente usasse uma espada com todas as características da época, da forma que eu sugeri que seria mais correto historicamente. E ainda assim, mesmo a espada sendo desbalanceada e tudo mais, e ele usasse ela sem escudo de uma forma totalmente badass, entendeu? Seria o cara ir lá e ele teria a destreza dele, a força, tá? E por ser altamente treinado, ele usaria somente a espada do típico da época, e isso seria demais, cara, ver isso numa série, num flashback, né? Numa série, num filme, etc. Inclusive, em alguns momentos a gente vê arte da época de alguns guerreiros portando apenas a espada, o que não é muito comum, né? Então talvez isso pudesse ter acontecido historicamente, tá? De vez em quando você tem essas artes da época mostrando um guerreiro apenas com a espada sem o escudo, né? Então poderia ser, apesar disso ser raro, né, ser mais raro, poderia ser o caso dele, é claro. De todo jeito, eu acho que seria muito mais agradável, né, e até B10, como eu falei, ver ele em tela usando esse tipo de espada, né, do século X, XI, né, muito melhor isso do que ver ele, sei lá, com uma espadinha fina do século XVII, que parece uma decoração de shopping, entendeu? Mas e aí, diga o que você acha aí nos comentários, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, siga aí o canal, essa coisa toda que você já sabe como fazer, né? E a gente se vê no próximo vídeo e falou!